Este é o segundo vídeo que nós estamos a fazer sobre Israel e sobre a doutrina do dispensacionalismo. Esta doutrina do dispensacionalismo ensina que a Igreja, isto é o corpo de Cristo, será arrebatado antes da grande tribulação e que Israel, a nação de Israel, continua a ter um papel específico no propósito divino. Eu estou a fazer este vídeo devido a alguns comentários que surgiram no vídeo anterior, número 57, sobre Israel, e um dos comentários dizia que o terceiro templo que vai ser construído em Jerusalém tem a benção de Deus. Estranho este comentário. O segundo comentário teve a ver que essa pessoa disse que nós devemos orar pelos judeus naturais, porque os judeus naturais têm um papel especial na profecia bíblica. Será assim? O objetivo deste vídeo é ver como é que esta doutrina do dispensacionalismo, que é promovida pelas religiões evangélicas, como batistas, pentecostais e outros, esta doutrina vai fragilizar a resistência dos cristãos durante a grande tribulação e poderá mesmo ser fatal. A sugestão que nós damos é, antes de continuarem a ver este vídeo, por favor, veja o vídeo anterior. Quem não viu, veja o vídeo anterior, para poder encaixar aquilo que nós vamos dizer. O vídeo anterior é o vídeo 57, que fala sobre Israel, o enganoso relógio profético que irá confundir os cristãos. Vai aparecer aqui um cardzinho, um linkzinho para vocês poderem aceder já diretamente ao vídeo. Veja o vídeo, quem não viu, veja o vídeo e volte a este vídeo para continuar a explanação, para fazer um pouco mais de sentido. Esse vídeo anterior foi explanado que Israel foi sentenciada pelo Cristo. Isso está em Mateus 23:38, quando Cristo disse: agora a vossa casa ficará completamente abandonada. E aquilo que é explicado nesse vídeo é que as nações políticas, junto com a religião, o que eles estão a fazer é tentar anular esta sentença do Cristo, é tentar reverter a sentença divina aplicada sobre Jerusalém. Isto é explanado no vídeo anterior, vejam e depois voltem a este vídeo. Vamos então ao tema e vamos começar por definir o que é Sião. Eu penso que não ficou bem explanado no vídeo anterior. Sião, na Bíblia, está situada em Jerusalém e passou a representar onde Deus escolhe manifestar a sua presença e o governo. Temos aqui esta imagem da cidade de Jerusalém. Esta é uma fotografia da cidade de Jerusalém. Vocês têm aqui ao centro o Monte Moriá, onde ficava então o antigo templo, e curiosamente no lugar do antigo templo está agora um templo muçulmano, uma mesquita muçulmana. Depois tem do lado direito da imagem o Monte das Oliveiras e no outro extremo esquerdo vocês têm aqui que está definido como Western Ridge, que é então o Monte de Sião. Com o tempo, este Monte de Sião deixou de designar apenas esta colina específica e passou a representar a Jerusalém como um todo, incluindo as outras colinas que vocês veem representadas aqui nesta imagem. Então, o Monte de Sião tornou-se então o símbolo da cidade e do governo de Deus, biblicamente falando. Isto é Sião. O que é sionismo? Sionismo é uma palavra que deriva de Sião mais ismo. Ismo é o quê? Este sufixo significa movimento, doutrina, corrente ideológica, certo? Assim como, por exemplo, cristianismo tem a ver com Cristo, mais ismo. Ismo é um movimento que promove Cristo. Ou islamismo tem a ver com Islão, mais ismo, um movimento que promove o Islão. O mesmo se passa com budismo e outras correntes ideológicas. Desta forma, sionismo é um movimento ideológico que defendeu o retorno do povo judeu à sua terra histórica de Israel e a criação então de um Estado judeu estabelecido ali naquela terra. Surge então a vertente religiosa, o sionismo religioso, que é quando as religiões começaram então a promover a doutrina de que Deus ainda reserva a Israel e a Sião um papel especial na promessa divina. Isto é o sionismo religioso. E depois este sionismo religioso começou em 1830, passou então a influenciar o movimento político. Deu-se então início ao sionismo político, que defende então o direito do povo judeu a um Estado nacional em Israel. Algo que nós queremos destacar é que as religiões, uma boa parte delas no século XIX, promoveu o sionismo, o retorno dos judeus à sua terra e a promoção do Estado de Israel. E entre estas religiões que fizeram isto estavam as Testemunhas de Jeová, por meio do seu fundador, Charles Taze Russell.
Este homem, Russell, era sionista. Ele promovia o Estado de Israel nas suas publicações. E uma prova disso, basta ver o título original da revista fundada por Russell, que nós conhecemos em português como a Sentinela, em inglês é o Watchtower. Vejam a revista de 1879. Qual era o título original da revista? Isto é uma revista de 1879, anote o título, Zion Watchtower. O que quer dizer Zion? Zion é Sião em inglês, certo? Watchtower é Torre de Vigia, ou Sentinela, conforme nós conhecemos em português. Este título quer dizer Torre de Vigia de Sião. Isto é bem claro que Russell promovia o sionismo, até o título original da revista o indica. E este tema foi mantido até ao ano de 1908. Temos aqui uma revista de janeiro de 1908 e o título é Zion Watchtower, Torre de Vigia de Sião. Este título só foi abandonado em 1909. Temos aqui a revista de janeiro de 1909, então só diz Watchtower. Tiraram a palavra Sião. Isto deixa bem claro que o fundador das Testemunhas de Jeová promoveu o sionismo nas suas publicações. O título indica isso. Russell era sionista e bebeu desta doutrina diretamente do seu originador, que foi John Nelson Darby, em 1830. Russell promoveu o Estado de Israel. E este ensino foi mantido até 1930. Israel, literal, era tido então como tinha um papel profético. E as Testemunhas de Jeová, só na década de 30 é que tiveram ali uma postura um pouco ambígua, indefinida, que provavelmente estavam ali a escolher uma estratégia. Mas só na década de 40, quando foi estabelecido o Estado de Israel, é que as Testemunhas de Jeová abandonaram definitivamente o sionismo. Lá está, as expectativas proféticas das Testemunhas de Jeová não se encaixaram, e então o que eles fizeram foi o Israel literal é descartado. O que é caricato é que esse Israel literal, ao ser descartado, eles substituíram-no por um Israel espiritual. E quem é? São eles. Sião, o Monte Sião, Jerusalém, o Israel espiritual passou a ser a própria organização. Sião deixou de ser Jerusalém, passou a ser a sociedade Torre de Vigia. O centro mudou de Jerusalém para Brooklyn. Então, a Torre de Vigia substituiu Jerusalém por si mesma. Quer dizer, o foco já não é Jerusalém, o foco somos nós, a religião mais linda que existe nesta terra. Isto é do narcisismo, mas é um narcisismo em estado puro, não diluído. Isto é uma prepotência de vomitar a tripa, ok? Lá está, o sionismo não desapareceu da sociedade Torre de Vigia. Ele está lá nos genes, só que foi internalizado. Só mudaram o alvo, porque o espírito é o mesmo. Não é o Israel literal, somos nós. Aquilo que esta organização passou a vigiar, a Torre de Vigia, passou a vigiar não Israel, mas agora passou a vigiar as muralhas que eles próprios construíram desta empresa religiosa fundada por Russell em 1881. Afinal, Sião, somos nós. Vocês não tinham percebido isto, mas não é, somos nós. Então o que eles fizeram foi passar a controlar essas muralhas e controlar os membros que estavam dentro desta cidade empresarial. Somos nós. Isto é de um narcisismo, é de uma prepotência de vomitar a tripa. Mas voltando ao tema, eu pessoalmente acredito que Israel tem um único propósito no plano de Deus. Sim, tem. E essa é a razão de todas as nações estarem obcecadas por Israel. Desde superpotências, como os Estados Unidos, até pequenos países como Portugal. Todos eles estão a apoiar Israel ou simplesmente a emitir uma opinião oficial de Estado sobre Israel. E isso tem um único propósito. E notem, não tem a ver com bênçãos sobre Israel. Eu tenho que admitir que afinal Israel tem um papel no propósito divino, mas não como as pessoas esperam. Vamos então puxar este fio e vamos ver onde é que Israel se encaixa na profecia bíblica. Eu pessoalmente só consigo ver um objetivo para todas as nações estarem em volta, a orbitar em volta de Israel. Vamos ver o texto bíblico. Apocalipse, capítulo 16, diz assim o versículo 14. São espíritos de demónios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo
a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Notem que este versículo está aqui a falar que os espíritos de demónios saem para enganar as nações, certo? E diz que o objetivo destes demónios é juntar todos os reis da terra. E o objetivo é juntá-los num lugar. Que lugar é esse? Esse lugar é chamado Armagedon. Vocês sabem que aqui nestes 2 versículos que nós lemos, Israel está a ser mencionado. Conseguem ver isso? É que está aqui falado de um lugar. E esse lugar, um local, é chamado Armagedon. E a palavra Armagedon é um termo grego transliterado do hebraico que significa Ar Megido. E este Ar significa monte, uma colina, e Megido era uma cidade antiga de Canaã. Literalmente, Armagedon significa monte de Megido. Onde é que fica o monte de Megido? Que lugar é esse? Nós vamos abrir aqui o Google Maps. Esse local existe. E vocês estão a ver aqui Monte de Megido, que é este vale que aqui está. Vamos então fazer zoom out e vamos ver onde é que fica o Monte de Megido. E o Monte de Megido fica em Israel. Fica no norte de Israel. Este Monte de Megido era o vale onde aconteceram guerras épicas, batalhas históricas, foram batalhas decisivas. E este local hoje faz parte do Estado de Israel. Então, qual é o lugar onde os demónios estão a juntar os reis da terra? À volta de que lugar? Do Monte de Megido. Onde é que fica o Monte de Megido? Israel. E eu, afinal, tenho que admitir que Israel tem um papel no propósito divino. Mas é um lugar de julgamento. Não é um palácio real. É uma sala de julgamento. É um palco final de julgamento. Aonde? Israel. E notem que diz aqui que os demónios vão reunir todos os reis do mundo. Todos os reis. Obviamente não significa que os reis sejam teletransportados fisicamente para o Monte Megido, em Israel, porque isso seria incomportável. Mas isto indica que eles serão reunidos literalmente, mas no sentido teológico, ideológico, político. Isto é, Israel passa a ser um assunto global, centrado naquela nação de Israel, naquele território. E está aqui a atrair todos os governantes para terem o mesmo alinhamento, a convergência para o mesmo palco, para o mesmo conflito final. O lugar que fala aqui é literal, é um movimento que é real, de âmbito mundial. Notem para o mundo, os Estados Unidos estão envolvidos, Rússia, Europa, o Irão, a ONU, a NATO, nações pequenas como Portugal estão envolvidos com Israel. Aquilo que está a acontecer é que os demónios estão a reunir reis em volta de uma nação chamada Israel, representada pelo Monte Megido. Os demónios o que estão a fazer é unificar as agendas das nações, a alinhar discursos, a comprometer os líderes, a amarrar politicamente as nações a um mesmo engano. Que engano é esse? Israel. Monte de Megido. É um lugar, é uma terra minúscula comparado com outros países, mas esta terra, de repente, torna-se o palco geopolítico global. E notem que isto não é Israel a brilhar, ok? Ele não está a brilhar. O mundo inteiro, os reis da terra, estão a ser atraídos para este ponto de tensão e Israel está a servir aqui como um ímã onde as nações estão a gravitar em volta desta órbita, que é Israel. É como que se todas as nações estivessem a ser puxadas para este tema, para este território, para este conflito que os prende realmente a um palco profético, que é Israel, para que todas as nações participem desta grande batalha, este julgamento divino. Realmente, Israel tem importância profética. Tem. Mas não aquela que muitos imaginam, certo? Não é o futuro quartel-general do Cristo, onde ele tem lá o seu escritório, que ele vai montar para governar a Terra, com vista para o Mediterrâneo. Não, isto não é o quartel-general de Cristo. Israel realmente tem importância profética, mas como um lugar que divine e reúne para um engano
enganando o mundo inteiro. E esse engano depois vai ser finalizado com um julgamento da parte de Deus. Israel está a arrastar o mundo inteiro para gravitar em volta desta órbita, onde Deus está a convocar as nações, os demónios estão a atuar aqui para pôr fim aos reinos humanos, incluindo esta abandonada Israel, vai ser também punida. A importância de Israel no papel profético é judicial, não é governativa. Não é nenhum palácio real que se vai montar Israel. É uma sala de julgamento. Apocalipse 16, 14, 16, deixa isso bem claro. E diz aqui que são os demónios que estão a reunir os reis da terra. O ajuntamento destas nações é visto como sendo influenciado por demónios. Tudo isto a gravitar em volta de Israel não é Deus diretamente que o está a promover. Diz que está a ser feito por demónios, poderes espirituais que estão a influenciar os poderes políticos, isto é, os reis. Os demónios são os maestros deste alinhamento global, desta mentalidade, desta ideologia. E o vídeo passado sobre Israel, o vídeo 57, nós deixámos claro que tudo começa no mundo metafísico. Isto é, Jesus Cristo condenou Israel, a vossa casa vos está abandonada, Satanás reage no mundo metafísico. Então o que é que ele faz? Ele influencia a parte religiosa. É quando surge então o sionismo religioso no século XIX. Então este sionismo religioso descodificou a mensagem, reinterpreta a mensagem, traduz e dá a conhecer ao mundo político, que mais tarde então surge o sionismo político. Este engendramento cumpre o plano de Deus. E quando nós dizemos isto, não é que Deus faça panelinha com o mal. Não é isso. É aquilo que está a acontecer. Tem a ver com a presciência de Deus. O mal tenta agir contra Deus. Como, por exemplo, Cristo sentenciou a nação de Israel, certo? A vossa casa está abandonada. A maldade de demónios tenta agir contra Deus e ressuscitar Israel. Mas essa maldade de demónios, promovida também por homens, acaba por ser usada por Deus para aplicar a sua justiça. Estão a ver? Satanás arma laços, Deus reutiliza esses laços como instrumentos para aplicar a sentença. Isto vai-me lembrar aquilo que aconteceu com Cristo. Satanás, devido ao ódio que tinha a Cristo, a maldade de Satanás causou a crucificação de Cristo. O que é que Deus faz? Usou essa maldade, reutilizou-a para pagar o resgate da humanidade. Estão a ver a ideia? Como é que Deus age? Isto está em Atos 2, 23, que deixa claro que Cristo foi entregue, mas já era determinado pelo conselho e presciência de Deus. Ele foi assassinado por Satanás e por homens, mas Deus reutilizou. Ele já sabia como é que Satanás iria agir. E a intenção dos demónios, a maldade que age contra Deus, aquilo que Deus faz é transformar essa maldade em redenção. O ato é o mesmo, certo? Só que usado com objetivos diferentes. O ato de bondade de Deus anulou o efeito da maldade de Satanás. O mal trabalha contra Deus, mas Deus faz o mal trabalhar para ele, certo? Quando diz aqui que os demónios reuniram os reis da terra, não é que Deus faça panelinha com o mal. Ou seja, os demónios estão a atuar, mas Deus reutiliza essa maldade para aplicar uma sentença, ok? Está a reunir as nações e Deus então usa esse movimento das nações a gravitar em volta de Israel para depois aplicar uma sentença sobre todas as nações a gravitar em volta de Israel e a sentença sobre a condenada Israel, ok? Resumindo, os demónios estão a reunir os reis, há aqui uma motivação maligna, o sionismo religioso e o sionismo político, é esta ideologia. Os reis estão-se a alinhar, isto mostra aqui uma cegueira coletiva, porque lá está, as nações comportam-se de acordo com a sua essência, aquilo que sempre foram, corruptos, estão-se a comportar desta maneira, mas Deus usa esse movimento para expor, julgar e concluir a história da humanidade. O mal está a acabar a sua própria sepultura, as nações estão a cair pelas suas próprias escolhas e Deus reina sem anular a liberdade de escolha das suas criaturas, mas faz com que elas possam convergir para o seu plano. Estão a ver a ideia? Desta forma,
As religiões que promovem o sionismo, ao estarem a promover Israel, não é porque os líderes religiosos entendem profecias. Não. As religiões, esses líderes religiosos, são apanhados pelo seu próprio caráter. Isto está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 11, em que diz que Deus envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na justiça. É desta forma que Deus age. E eles são apanhados na sua própria injustiça porque aliaram-se à política em promover e tentar reverter uma sentença que Cristo aplicou. Apocalipse 16 descreve então estes demónios a enganar, os reis da terra mordem o isco, não é pela força de Deus, não, mas é o próprio caráter do ser humano que faz seguir este engano. O isco apenas expõe aquilo que já existia, quer no mundo político, quer no mundo religioso. Aquilo que está a acontecer com estes reis da terra e com estas religiões que vão ser apanhadas devido aos seus elos com estas nações, faz-me lembrar aquilo que aconteceu no Monte Carmelo, quando Elias condenou os 450 profetas de Baal. Isto está em 1 Reis, capítulo 18. Naquela altura, no Monte Carmelo, Deus aproveitou esta iniciativa para pôr tudo a nu. Estavam lá 450 profetas de Baal e 400 profetas de Deus a Asherá. Então Deus o que fez foi, num só lugar, no Monte Carmelo, expôs tudo a nu, expôs quem era falso e quem era verdadeiro e executou um julgamento público. É isto que está a acontecer com os governantes da terra. Estão a ser conduzidos a um Carmelo escatológico, a um Carmelo do fim dos tempos, onde a hipocrisia das nações e das religiões e todo o sangue derramado por eles, toda a corrupção e todas essas alianças ilegítimas irão ser trazidas à luz. E tudo vai ser juntado num mesmo lugar, culminando numa só audiência e num só ato de julgamento. Armagedon. E o Armagedon é um lugar, e esse lugar é Monte Megido, onde é que fica? Em Israel. Este ato de julgamento punitivo será aplicado a todas as nações num só dia, incluindo ao Israel, que já foi condenado por Cristo há 2000 anos atrás. Quanto a mim, este é o único propósito de Israel no plano divino. É um lugar de julgamento. Armagedon, Monte Megido, Israel. Agora, com relação ao papel do sionismo religioso por meio do dispensacionalismo. Esta doutrina é um dogma que acabou por reprogramar o cristianismo moderno. Este dispensacionalismo, conforme eu já referi, surgiu no século XIX, por meio deste sujeito, John Nelson Darby, em 1830, e esta doutrina o que faz é organizar a história da salvação em várias dispensações, por isso é chamado dispensacionalismo. Dispensações são períodos distintos em que Deus lidou com a humanidade de várias formas. Vamos mostrar aqui este gráfico em que mostra aqui as 7 dispensações. A primeira foi na altura do Éden, a segunda teve a ver até o dilúvio, depois entramos na confusão das línguas, depois veio os patriarcas, a lei, e nós hoje encontramos naquilo que se chama a graça, a era da Igreja. Depois falta uma 7ª dispensação, que é o milénio, que é futuro. Com este gráfico deixa claro que nós, neste momento, de acordo com esta doutrina, encontramos-nos na 6ª dispensação. Ok, isto é mais uma daquelas balelas que serve para entreter cristãos. Resumindo, este dispensacionalismo é uma doutrina que traz associada outro pack de dogmas. E um dos dogmas associados a esta crença do dispensacionalismo é que a Igreja e Israel são 2 povos distintos de Deus com planos diferentes. Eles ensinam isto. A Igreja é uma coisa, Israel é outra. Todos os 2 povos fazem parte, então, dos planos de Deus. Outro dogma associado é que as profecias do Antigo Testamento que falam sobre Israel serão cumpridas literalmente no atual povo judeu. Mesmo que o povo judeu não tenha aceito Cristo há 2000 anos atrás, não interessa, rejeitaram a Cristo, mas que haverá uma conversão em massa dos judeus quando Cristo se manifestar. Mais outra peta. Depois eles promovem que haverá um arrebatamento pré-tribulacional. Isto é, antes de surgir a grande tribulação, a Igreja
é arrebatada para estar com Cristo e apenas os judeus vão ficar na grande tribulação para lapidar o seu pecado de não ter aceito a Cristo. Isso será um período de 7 anos e depois desse período de 7 anos, então Cristo manifesta-se e retorna fisicamente a Jerusalém para poder governar durante 1000 anos. Quanto a mim, mais uma peta, ok? Cristo agora assumir um corpo físico para governar, de Jerusalém, governar o mundo. Não, Jerusalém é celestial, o governo é celestial, não é terreno. Mas ok. Este entusiasmo por Israel é aquela velha tendência de querer voltar àquilo que Deus já cancelou. Faz lembrar um bocadinho o sábado, a circuncisão, a lei moral, que as religiões hoje em dia tentam ir rebuscar. Isso já acabou. Como os adventistas, é o sábado. Outros praticam também a circuncisão e apegam-se também à lei moral. Isso é terreno. E lá está. E estão a promover agora um reino terreno do Cristo. A história está-se a repetir, estão a voltar à velha Jerusalém, ao velho Israel. E estes pastores sionistas afirmam que os judeus serão salvos na segunda vinda porque naquele dia Cristo vai se manifestar de uma forma em glória e eles finalmente aceitarão a Cristo, apesar de o terem rejeitado na primeira vinda. Isto é um bocadinho patético e está aqui vários problemas, porque se os judeus rejeitaram o Messias, então recusaram o seu sacrifício. E a base de salvação no Novo Testamento é aceitar o sacrifício do Cordeiro que já veio. Não é aguardar o outro mais conveniente. Como se agora os judeus naturais tivessem direito a uma apelação. Porquê? Porque não gostei da cara do primeiro. Não gostei daquilo. Eu quero um em glória. Mas a pergunta que fazemos é, será que os judeus estão protegidos pelo sangue de Cristo? Se o rejeitaram? Está aqui um problema para lidar. Segundo problema é que o Messias esperado pelos judeus não é o Messias, não é o Cristo do Evangelho, que se sacrificou há 2000 anos atrás. A expectativa messiânica judaica realmente continua até os dias de hoje, mas está voltada para um líder político, nacionalista, terreno, não para o Filho de Deus já crucificado há 2000 anos atrás. Isto é, o Messias que eles esperam não é o Cristo que nós conhecemos. É o outro mais conveniente. É como se os judeus estivessem a dizer, olha, se esse Jesus, quando vier em glória, se for para restaurar a nossa nação, a nossa terra, e ele agora aparecer em glória e não num jumento, então nós vamos aceitá-lo. Quer dizer, temos aqui um condicionamento. É como se agora Cristo agora aturasse este tipo de conversa. E o problema disto é que a Bíblia aponta, parece apresentar a hipótese de surgir um líder mundial, parece apresentar essa hipótese, sendo esse líder mundial uma pessoa ou um sistema, não está em questão agora, mas esse líder mundial que as igrejas chamam como o anticristo, esse líder mundial, e a Bíblia indica isso, que vai surgir com poderes sobrenaturais, seja uma pessoa ou um sistema, não estou a discutir isso, mas quem vai surgir vai ter poderes sobrenaturais, capaz de enganar até aqueles que dizem ser cristãos. Agora, afirma-se que estes judeus irão aceitar o Messias na segunda vinda. Agora, qual é o problema disto? É que os judeus estão ideologicamente inclinados a cair no engano de aceitar um falso Messias, porque esse líder pode dizer que é Deus na Terra, que é o Messias que veio. Obviamente, os judeus, como estão à espera de um líder político, nacionalista e terreno, se surgir alguma figura carismática com poderes sobrenaturais dados diretamente por Satanás, obviamente que os judeus serão as primeiras vítimas, porque esse líder vai encaixar perfeitamente no modelo messiânico judaico, político, terreno e poderoso, em contraste com Jesus de Nazaré, que nasceu lá numa manjedoura e apareceu em Jerusalém em cima de um jumento. Os judeus, se quiserem aceitar o Messias, estão em risco de aceitar o falso Messias. Terceiro problema. Se houvesse alguma conversão em massa dos judeus, seria em vergonha. Porque realmente a Bíblia diz que quando Cristo se manifestar, todos vão dobrar o joelho. Só que alguns vão dobrar os joelhos em alegria e glória porque aceitaram o Cristo. Outros irão dobrar os joelhos por vergonha e lamento. Porquê? Porque não aceitaram o Messias. Então, onde é que se vão encaixar estes judeus naturais? Mesmo que se convertam na altura, será em vergonha por não o terem reconhecido há 2000 anos atrás e aceite.
Estamos a ver o problema. E mesmo o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 11, o versículo 20, ele diz lá que eles, porém, isto é, os judeus, foram cortados devido à incredulidade. Foram cortados. Acabou, cortados. Estão a ver um ramo de uma oliveira cortado, acabou. Certo? E depois ele diz, se Deus não poupou os ramos naturais, quem são? São os judeus. Deus não os poupou, cortou-os. Obviamente, isto não quer dizer que agora os judeus naturais estão individualmente condenados, não é isso? Tanto que o apóstolo Paulo diz no versículo 23, quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados. Ok, se deixarem de ser incrédulos, se tornarem crentes, podem ser enxertados. Agora, dificilmente quando Cristo se manifestar, porque será para julgamento e não para segunda oportunidade. Estamos a ver aqui o problema. O alerta que nós deixamos é que ainda estamos a tempo hoje de nós lermos a Bíblia, mas sem estas lentes distorcidas do dispensacionalismo, deste espírito sionista religioso que se fundiu com a política. E nós, sem percebermos, podemos estar a ler a Bíblia com óculos, com estas lentes de fundo de garrafão dispensacionalista que desvirtua a mensagem. É preciso cuidado com que lentes nós estamos a ler a Escritura. Cuidado com as lentes dispensacionalistas. E agora, o que nós vamos trazer à atenção é um aspecto muito interessante que está no Antigo Testamento, que deixa claro que a nação de Israel atual está impossibilitada de voltar para Deus. Isto de acordo com a lei. Este assunto até me foi passado por um ex-ancião de Testemunha de Jeová, que está na zona de Lisboa. Ele é que me enviou esta mensagem com este texto bíblico. Eu fui pesquisar um pouco mais a fundo e é verdade. De acordo com a lei mosaica, a atual nação de Israel nunca poderá voltar para Deus. Mas onde é que isto está? Vamos ler Deuteronômio, capítulo 24. E neste capítulo 24, Deus deixa claro que quando um homem se divorcia da sua esposa, dá-lhe um certificado de divórcio e essa mulher pode então casar com outro homem. Mas se esse homem morrer ou se divorciar dessa mulher novamente, esta mulher nunca poderá voltar ao primeiro marido. Isso está claro em Deuteronômio 24, nota em versículo 4. Não será permitido ao primeiro marido que a despediu tomá-la de novo como mulher, depois de ficar manchada, pois isso seria abominação diante de Yahweh. E não trarás depravação à terra que Yahweh, teu Elohim, teu Senhor, te dá por herdade. Deixa bem claro que uma mulher que tenha casado com outro homem nunca poderá voltar ao primeiro marido. E agora, isto é interessante porquê? Porque Jeremias, mais tarde, quando quis expor a prostituição da nação de Israel, ele chama-os de prostitutas e invoca a legislação de Deuteronômio 24, 1 a 4. Isto está em Jeremias capítulo 3, e Jeremias diz assim: costuma-se dizer, se um homem repudia a sua mulher, e ela se aparta dele, e chega a ser de outro homem, voltará ele de novo a ela? Não ficará essa terra de todo maculada? E tu tens fornicado com muitos amantes, voltarás a mim, diz Yahweh. Jeremias está a invocar a legislação de Deuteronômio 24, 1 a 4. E o assunto é como nação, a aliança como nação. Não estamos a falar de judeus individuais, como nação. E Jeremias pergunta então, se uma mulher se tornou de outro homem, poderá voltar ao primeiro homem? Não iria isso poluir a terra? Deixa claro que essa mulher não pode voltar ao primeiro homem, assim como a nação de Israel, se prostituiu, se tornou de outro homem, não poderá voltar ao seu Senhor, a Deus, ao Pai, certo? Obviamente, neste contexto, Jeremias, mesmo assim, deixa claro que Deus iria esticar mais as cordas, tanto que ele diz no versículo 12 e 13, diz, vai e proclama estas palavras em direção ao norte e diz, volta-te, ó apóstata Israel, diz Yahweh, não farei cair minha ira sobre vós, porque sou misericordioso. O que é que Deus está a dizer? Ok, eu já vos poderia ter punido, dar o certificado de divórcio e vocês não poderiam voltar para mim, porque se tornaram de outro homem. Só que aquilo que Jeremias está a dizer é que mesmo assim Deus vai prolongar a sua misericórdia para com Israel. Embora existisse ali razões para aplicar de forma imediata a sanção, o divórcio e não voltas mais, Deus não puniu a nação de Israel como ela merecia.
Se eu tivesse feito, a aliança com a nação de Israel teria terminado naquele momento. Israel não poderia voltar ao seu Senhor, conforme diz Jeremias. Só que Deus estendeu o perdão e a misericórdia de Deus adiou o divórcio. Apesar de Israel se ter tornado de outro homem e ter buscado outros deuses e outras alianças idólatras. Mas Deus não a puniu, nem lhe entregou o certificado de divórcio. Estão a ver este contexto? De acordo com a lei, Israel atual não pode voltar ao seu Senhor. Porquê? Porque houve um ponto de não retorno quando a nação de Israel matou o Filho de Deus, Jesus Cristo. A situação mudou radicalmente. Por isso é que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, o versículo 20, diz que os judeus foram cortados. Cortados, acabou. Deus não poupou os ramos naturais. Se foram cortados, então a nação de Israel, como unidade nacional, fica impossibilitada de voltar para Deus. Foram cortados. Acabou. Não foi na altura de Jeremias, foi depois quando mataram o seu filho. Deste modo, a atual nação de Israel, como nação, não pode voltar ao seu Senhor. Porquê? Porque a aliança foi juridicamente dissolvida. Deus agora sim apela ao princípio de Deuteronômio 24, 1-4. Irias profanar a terra. E esta sentença é aplicada à nação, conforme eu já referi, não ao judeu individual. Porquê? Conforme diz no versículo 23 de Romanos 11, diz que os judeus, se não continuarem na sua incredulidade, poderão ser enxertados. Mas como nação, foram cortados. E o próprio Cristo deixa isso bem claro no Novo Testamento. Mateus 21, versículo 43, diz que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que produz os seus frutos. A nação de Israel acabou, agora é o Israel espiritual. Mateus 23, 38, diz que a vossa casa ficará deserta. Acabou. A nação de Israel acabou. João 4, 21, 23, é um texto muito conhecido, diz que quando Jesus fala àquela samaritana: creia em mim, mulher, que está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Notem, nem em Jerusalém. Jerusalém acabou. A adoração deixaria de estar centrada em Israel, em Jerusalém. A destruição do templo de Jerusalém significa o fim funcional da aliança nacional de Israel com Deus. Acabou. Nem neste monte, nem em Jerusalém. Acabou. Outro texto, em Mateus 22, versículo 7, quando fala sobre aqueles lavradores homicidas, Jesus, para exemplificar a traição da nação de Israel, diz que o rei ficou irado e enviou o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Quem eram os assassinos? Eram os judeus que tinham matado o Filho de Deus. Qual foi a consequência? Por meio desta parábola, diz que foram enviados os seus exércitos e destruiu a cidade deles. Quem foram os exércitos? Foram os romanos. Destruíram Jerusalém. Mateus 8, o versículo 12, diz: mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora. Muitos para os quais o reino tinha sido preparado foi para quem? Para os judeus. Mas eles serão lançados fora. O Estatuto Nacional de Israel como povo da aliança terminou. As Escrituras é bem claro. Agora, a nação de Israel é espiritual. Os judeus são espirituais. Conforme diz Gálatas capítulo 3, versículo 7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são os filhos de Abraão. Filhos de Abraão não têm que ver com descendência judaica. Tem a ver com fé em Cristo e no seu sacrifício. E estes sim é que se tornam os verdadeiros descendentes de Abraão. Não são os judeus, aqueles que descenderam de Abraão na carne. O que é que nós queremos dizer com tudo isto? Que esta jogada da doutrina do dispensacionalismo para promover a nação de Israel é uma oculta tentativa demoníaca de reverter uma condenação divina, uma sentença. Cristo disse: a vossa casa ficará abandonada. Aquilo que a religião tem feito, tem-se prostituído com nações políticas, é tentar reverter esta condenação e dizer que Israel ainda faz parte do plano profético de Deus. Mas olha, de acordo com as Escrituras, Israel nem foi divorciado. Deus não se divorciou de Israel. Israel foi enterrado, não está divorciado. Foi o funeral em 70 depois de Cristo. Foi enterrado e sem honras militares. Israel, espiritualmente falando, é um cadáver. Realmente aquilo que aconteceu com Israel não foi um divórcio,
foi um funeral. Isto não é a minha opinião. A história diz isso, a arqueologia diz isso, a teologia bíblica do Novo Testamento deixa isso claro. É uma mensagem em uníssono. Foi um funeral. E aquilo que está a acontecer com Israel é que Israel tem que ser ressuscitado. Por quem? Pela ONU, pela NATO, pelos Estados Unidos. Estas potências estão a reverter, ou a tentar reverter, uma condenação do Cristo. Aquilo que estes reis estão a fazer, conforme diz Apocalipse 16, 14 a 16, estão a ser reunidos por demónios para um palco, para um tribunal onde vai ser aplicada uma sentença divina. O Armagedon. Israel é o tabuleiro onde Deus reúne os reis da terra. Israel, Armagedon, Monte Megido. Onde é que fica? Israel. É aqui, à volta desta nação de Israel, que estão a gravitar todas as nações para um julgamento que se avizinha. Uma das coisas que eu achei muito interessante ao tentar ligar as pontas, a juntar as peças do puzzle, foi perceber como é que os demónios, de forma muito caricata, estão a promover Israel e o arrebatamento antes da grande tribulação. Além de usarem os líderes religiosos e os líderes políticos, os demónios também estão a usar Hollywood. É verdade, Hollywood, produção de cinema. O cinema produzido nos Estados Unidos está a pregar o dispensacionalismo. Vocês sabem quantos filmes já foram produzidos nos últimos 25 anos a promover esta doutrina do dispensacionalismo? Só nos últimos 25 anos foram produzidos 5 filmes. Notem, o primeiro foi produzido no ano 2000, Left Behind. Left Behind quer dizer deixados para trás. E o enredo é que dá-se o caos no mundo, a grande tribulação no mundo, mas antes dela começar, a igreja é arrebatada. Vai para junto do Cristo. E então as pessoas cá em baixo, cristãos e outros, estão cá em baixo, então chegaram à conclusão que foram deixados para trás. Afinal, tinham fé em Cristo, mas Cristo não os levou, não os arrebatou. Então o cenário destes filmes é isto, deixados para trás. Este foi o primeiro, produzido no ano 2000. Logo a seguir, no ano 2002, é produzido outro filme idêntico, Deixados para Trás, a parte 2, A Força da Tribulação. Em 2005 é produzido mais um filme, Deixados para Trás, a parte 3, O Mundo em Guerra. Notem, 3 filmes no espaço de 5 anos. O quarto filme foi produzido em 2014, agora com um ator bastante conhecido, que é o Nicolas Cage. Deixados para Trás, o princípio do fim. Este filme eu vi há um tempo atrás, achei interessante. Hoje já faço outra leitura deste filme. Isto foi produzido em 2014. Mas não ficaram por aqui, Hollywood não ficou por aqui. Depois da Palermia de 2020, eles produziram mais um filme idêntico, que é Deixados para Trás, a Ascensão do Anticristo. Isto foi produzido em 2023. E hoje estive a ver este filme, que ainda não o tinha visto, estive a ver o filme, ok, percebi o cenário, o enredo, o engano, e além de ver o filme, hoje também estive a ouvir um pastor pentecostal a defender a crença do dispensacionalismo, e lá está, eu estava a ouvir o pastor, uma hora, um pastor pentecostal, estava a ouvir o homem, tudo bem, há ali muitas verdades, mas o alicerce é enganoso. Isto vai-me lembrar um bocadinho as doutrinas da Sociedade Torre Vigia, das Testemunhas de Jeová, tem ali tudo muito bem montado, mas foi construído na areia. E qual é a areia? Além de muitas doutrinas, uma delas é 1914, a PETA de 1914, mais 1919, que ninguém discute isso e tudo é assente nessas datas. Mas essa data é um engano por várias razões. Basta verem a geração que não passaria depois de 1914, que eram 70, 80 anos, e já vamos em 110 anos. Eles tiveram que mudar a profecia da geração e agora já vamos numa geração sobreposta. É daquelas petas, está tudo construído na areia. Por isso é que as Testemunhas de Jeová não podem desistir de 1914, porque senão a doutrina cai da fantasia, não tem sustentação, tudo cai e só iria se manter por devoção a 11 homens que estão nos Estados Unidos. Mas lá está, eu estava a ouvir este pastor pentecostal, ok, tudo bem, há aqui muitas verdades, mas estás a alicerçar o teu discurso no engano. Mas ok, tive a ouvi-lo porque nós temos que dar a oportunidade a que as pessoas se expressem e nós depois tiramos as nossas conclusões de acordo com aquilo que a Escritura diz. Mas lá está, Hollywood está a promover
O Arrebatamento Secreto. 5 filmes produzidos em 25 anos, em que falam sobre o desaparecimento instantâneo de milhões de cristãos. E depois começa o caos no mundo, surge um anticristo global, político, à volta de Israel. Vocês notem que Hollywood está a evangelizar, está a pregar a doutrina do dispensacionalismo, do arrebatamento antes da grande tribulação. Isto devia ser uma bandeira vermelha. Até mas agora Hollywood ama Cristo, Hollywood ama o Evangelho, Hollywood ama a verdade. Espera aí, porquê é que Hollywood decidiu promover uma doutrina que se foca em Israel? O que é que está a passar aqui? Isto devia ser uma bandeira vermelha para qualquer cristão que ama a verdade. Espera aí, o que é que vocês estão aqui a fazer? Vocês estão a promover Cristo, a promover o Evangelho, a promover uma verdade. Isto é suspeito. Isto é suspeito. Outro aspecto que dá para juntar as duas peças é porque é que Hollywood tem insistido, década após década, em preparar-nos por meio de filmes que falam de ETs, de aliens que visitam a Terra, naves espaciais que aparecem no céu, pessoas a serem arrebatadas para essas naves, para esses seres, que se chama-se abdução, mas facilmente é confundido com arrebatamento. Vocês estão a ver aqui o cenário montado por Hollywood, o arrebatamento antes da grande tribulação, antes de Cristo se manifestar, e o surgimento de ETs nos céus e naves especiais e abduções. Isto é arrebatamento. E notem, agora já não estou a falar de filmes. Está em andamento uma invasão alien. Isto está a ser divulgado nos Estados Unidos e pela NASA. A vida extraterrestre. Vocês não ouviram falar do cometa 13 Atlas? Em que a NASA está a dizer que há um cometa que se está a aproximar da Terra a uma velocidade estonteante e que já chegaram à conclusão que aquilo não é um cometa, porque aquilo está a ter comportamentos diferentes de um cometa, e estão ali a criar um discurso dúbio em que as pessoas... Então, se não é um cometa, é o quê? E até parece ser algo inteligente. Notem, está tudo a ser montado, está tudo a ser programado nos bastidores para um grande engano. Antes de Cristo realmente se manifestar, eles produzirem isso de forma fictícia, ok? E é aqui que entra o perigo dos cristãos que acham que vão ser arrebatados antes da grande tribulação. Isto devia ser suspeito uma empresa como Hollywood decidir gastar milhões numa doutrina e aliada ao dispensacionalismo. E porquê é que isto é grave? Porque Hollywood não é apenas algo para entreter o público. Aquilo que Hollywood faz é moldar antecipadamente aquilo que as pessoas vão pensar no futuro. Se eles começarem décadas antes a programar a mente das pessoas daqui a 20 ou 30 anos, que é os dias que nós estamos a passar hoje, já estamos moldados por o cinema, pela mensagem, pela programação preditiva, isto é, programação mental antes do tempo para nós chegar, quando chegar o momento, nós já estamos preparados emocionalmente e psicologicamente para aquilo que se vai apresentar. E está aqui um cocktail perfeito para um engano de proporções bíblicas. E há necessidade de nós, cristãos, termos aquilo que se chama inteligência associativa, conseguir juntar as peças, perceber um enredo. Nós temos que ter isto, temos que ter esta capacidade. E vocês vejam o padrão que está a ser montado por meio da política, por meio da religião e por meio de Hollywood. Primeiro de tudo, Satanás inspirou as religiões no século XIX a promover a nação de Israel e o arrebatamento antes da grande tribulação. A parte política promove e foca-se em Israel. Cumpre com o Apocalipse 16, 14 a 16. É introduzida então essa narrativa religiosa e política na nossa maneira de pensar. E depois Hollywood entra em cena e cria aqui um imaginário visual, junta a parte política e a parte religiosa no cinema. Vocês não estão a perceber a ideia. E Hollywood começa então a popularizar depois aquelas narrativas de invasão alien, de entidades que vêm dos céus, luzes, seja o que for, fenómenos, e depois fala-se sobre abduções, que são arrebatamentos, são seres humanos que são subitamente puxados para essas naves. Isto é passado no cinema. Qual é o perigo disto? Cristo falou de sinais nos céus, por isso um cristão espera sinais nos céus. Mas a agenda que está por trás disto pode antecipar esses sinais nos céus da vinda do Cristo e ser confundido com invasões aliens, com abduções,
E um cristão dispensacionalista que acredita no arrebatamento antes da grande tribulação, que espera esse arrebatamento súbito, e Hollywood ao mesmo tempo mostra essas abduções súbitas, um cristão dispensacionalista pode facilmente confundir essa abdução com o verdadeiro arrebatamento para o Cristo. Basta esta agenda que está a funcionar nos bastidores, estas elites mundiais a programar um engano, basta eles atuarem antes da vinda real do Cristo, criar condições artificiais por meio de hologramas, do projeto Blue Beam, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, não, mas é possível colocar nos céus imagens que são extremamente reais, com som e tudo. São hologramas altamente avançados. Isto é possível produzir? Agora, perguntamos, se for produzido este tipo de sinais artificiais, avistamentos aéreos inexplicáveis, fenómenos estranhos, relatos de pessoas arrebatadas ou levadas por experiências sobrenaturais, seja do que for, quem já foi catequizado por Hollywood e pelo evangelismo dispensacionalista vai reagir instintivamente. Epá, será que é isto o arrebatamento? É que a grande tribulação ainda não começou, será isto o arrebatamento? E notem, isto que está a ser programado é um código que dá para dois públicos, porque um ateu vai interpretar esses sinais nos céus, criados artificialmente, como fenómenos extraterrestres, de vida inteligente. Deus não existe porque nós viemos de outros planetas. Estão a ver a ideia? Um ateu vai cair nesse engano. Mas não é só um ateu. Um cristão dispensacionalista vai interpretar isso como arrebatamento. Quer dizer, o mesmo fenómeno enganador tem duas leituras, dois públicos, o ateu e o cristão. Ambos estão vulneráveis ao engano. Notem, isto é assustador e falando dos cristãos, o verdadeiro perigo para um cristão que acredita que vai ser arrebatado antes da grande tribulação cria aqui dois perigos enormes. Primeiro, se eu for arrebatado antes do caos, então, se eu sou retirado antes, então eu não preciso preparar-me para a grande tribulação. Não preciso desenvolver resistência, músculos espirituais para a grande tribulação. Porquê? Porque Cristo vai me levar antes. Certo? Temos aqui um problema. Fragilidade. Segundo problema. E este mais grave. Quando a tribulação chegar e esse cristão estiver na grande tribulação, o que é que ele vai concluir? Epá, conforme diz os filmes, fui deixado para trás. Deus rejeitou-me. Eu perdi a salvação. Notem, este choque emocional pode provocar um colapso espiritual total, desespero, perda da fé, e esses cristãos, na grande tribulação, pensaram que iam ser arrebatados antes, afinal estão nela, tornam-se extremamente vulneráveis a líderes políticos carismáticos com soluções. E qual é uma das soluções? Qual é? A marca da besta. É o único meio de tu sobreviveres. E o que é que o cristão vai pensar? Já que eu fui deixado para trás, já que Deus me rejeitou, já que eu perdi a salvação, pelo menos vou manter-me um pouco mais neste mundo em caos, com a marca da besta. Vocês estão a ver o engano que está a ser preparado. Para mim, o maior engano e o mais perigoso não é tanto o foco em Israel. É a falsa expectativa de ser arrebatado antes da grande tribulação, em que o cristão não vai desenvolver músculos espirituais e quando vier a grande tribulação e ele se vir nela, vai concluir, eu fui abandonado. E dá-se o caos. Estão a ver? Por isso é que as palavras de Cristo, quem perseverar até ao fim é que será salvo. Ok? Até ao fim do quê? Do arrebatamento? Não, da grande tribulação. Conclusão. Hollywood está a evangelizar esta crença, esta doutrina religiosa. Isto devia ser uma bandeira vermelha. Devia ser. Isto é um sinal claro de que Hollywood não está apenas a entreter, está a catequizar, está a ensinar teologia, está a moldar a imaginação escatológica da pessoa, a imaginação dos fins dos tempos que a pessoa vai enfrentar. Ela está a moldar essa imaginação, é como se estivesse a instalar aqui um software doutrinal alternativo no subconsciente das pessoas.
Isto devia ser uma bandeira vermelha. Hollywood meteu a colher no dispensacionalismo. Só por aqui, esta crença, esta doutrina, deveria ser um alarme para todos nós. Mas há uma coisa que nós temos que admitir, é que o dispensacionalismo tem um atrativo muito maior. Porquê? Porque tem aqui uma narrativa muito mais romântica, ao contrário da sóbria doutrina da tradição reformada de que os cristãos irão passar pela grande tribulação. No caso do dispensacionalismo, a noiva é arrebatada pelo noivo antes de qualquer sofrimento, é protegida, é retirada, é levada para longe da dor. Enquanto rebenta o caos cai na terra, a noiva já foi arrebatada, já está a descansar em segurança nos braços do seu amado, levado para a câmara nupcial, longe do caos da terra. Isto parece o Romeu e Julieta. Isto é o príncipe encantado e a bela adormecida. Isto é muito mais apaixonante. É tudo aquilo que faz o coração de um cristão bater pelo seu amado Senhor Jesus Cristo. Isto é emocional. E é por isso que esta crença do arrebatamento antes da grande tribulação encaixa perfeitamente num filme de Hollywood. Isto vende bilhetes, vende bilhetes. É literalmente um roteiro perfeito para um filme. É emocional e faz o cristão sentir-se especial, protegido e amado pelo seu Senhor. Qual é o problema desta narrativa romântica? É que isto foge ao padrão bíblico, foge ao padrão histórico, porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos aqui outro fio, é diferente. Hebreus 11:37 diz que os servos de Deus, no passado, foram apedrejados, foram serrados ao meio, morreram pelo fio da espada. Este é o padrão bíblico. Jesus foi pendurado horas numa cruz. Não foi arrancado da cruz antes do sofrimento. Não, ele passou por ele. Os apóstolos não sofreram tribulação. Os cristãos do primeiro século não foram crucificados, não foram queimados, não foram perseguidos, não foram lançados às feras. Este é o padrão bíblico da noiva. E ao longo dos séculos, muitos cristãos foram mortos por não se curvarem a doutrinas impostas pelo catolicismo e pela reforma protestante, porque estavam ligados ao Estado. E muitos cristãos foram martirizados por isto. Isto é a história da Igreja. Até mesmo hoje, os cristãos estão a ser decapitados e torturados, como a África. Ninguém fala disto, não é? Ninguém fala disto. Mas há pessoas neste presente ano, 2025, a serem decapitados por muçulmanos. Só que ninguém fala disto. Quais são as notícias? É aquilo que se está a passar na Ucrânia e em Israel. Mas neste momento os cristãos estão a passar martírio. E não é testemunho de Jeová, ok? Não é testemunho de Jeová. São cristãos, não é? A tribulação nunca foi uma exceção. Foi sempre a norma de vida de um cristão. E Jesus nunca embelezou qual seria a vida de um seguidor. Neste mundo tereis tribulação. Coragem, eu venci o mundo. Se me perseguiram, irão também perseguir a vocês. Este é o padrão bíblico. Por que razão? A última geração da noiva seria a única poupada. Quer dizer, todas as outras anteriores deram o sangue. A última é poupada. E é aqui que entra o romantismo dos líderes religiosos que promovem o dispensacionalismo. Que Cristo nunca iria deixar que a sua noiva passasse por tribulação. Cristo nunca iria permitir. Quer dizer, nunca iria o quê? Mas o próprio avisou que ia acontecer. Como é que é possível? Nunca o quê? Sempre aconteceu, desde o primeiro século até o dia de hoje, até mesmo antes de Cristo, os servos de Deus sempre sofreram. Como é que nunca? Quer dizer, e Hebreus 12:4 deixa claro, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Notem, ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. O que é que este texto quer dizer? Que os cristãos estavam desanimados, mas ainda não tinham enfrentado o pior. Se Cristo resistiu até ao sangue, vocês ainda não foram chamados a isso. Ainda. Preparem-se, porque a vossa fidelidade pode vir a custar sangue. Pode vir. Preparem-se para isso. Isto é, a Bíblia chama um cristão a crescer em resistência. Não é esperar conforto. Esperar a possibilidade de martírio. Não é a ausência de martírio. Lá está, este pastor pentecostal que eu tive a ouvi-lo hoje durante 1 hora, ele disse que a razão do arrebatamento pré-tribulacional fugir ao padrão bíblico, porque ele apresentou esse aspecto. Alguns dizem que nós estamos a fugir ao padrão.
E depois o que é que ele fez? Citou Mateus 24, 21. O que é que diz? Haverá uma grande tribulação como nunca aconteceu. E qual foi o raciocínio dele? Que a noiva do primeiro século e seguintes passaram por tribulação. Não passaram por uma grande tribulação. Por isso a noiva, antes da vinda de Cristo, tem que ser arrebatada porque é uma grande tribulação. Lá está. É este tipo de raciocínio que é construído. Só que há aqui 3 enganos. Primeiro de tudo, o livro do Apocalipse deixa bem claro que os santos, que são os cristãos, vão ser martirizados, vão ser decapitados. Então alguém vai passar pela grande tribulação. Apocalipse 6:9, o que é que diz? Vi as almas daqueles que tinham sido mortos por causa do testemunho de Jesus. Isto é na grande tribulação. Apocalipse 24, já na parte final do Apocalipse, eu vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. E estes vão governar com Cristo. Então, se são decapitados na grande tribulação, como é que Cristo nunca iria permitir que passasse por uma grande tribulação? Este é um engano, ok? Segundo engano, a morte é o preço mais alto que se paga e a morte é sinal de vitória, não é sinal de derrota. O que é que diz Apocalipse 11? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho diante da morte. Não amaram a própria vida. Notem, diante da morte, ao enfrentar a morte, não amaram a vida, morreram. Então, está em Apocalipse. O preço mais alto que se paga é a morte e é sinal de vitória. Terceiro engano. Independentemente do tamanho da tribulação, haverá Espírito Santo na mesma medida para compensar a fraqueza. Então o Espírito Santo irá estar sempre connosco para sempre. Foi o que Jesus prometeu. Além disso, em 2 Coríntios 12:9, Deus diz a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não, o meu poder se aperfeiçoa, se desenvolve, garante compensar a tua fraqueza. Então, quanto maior a tribulação, mais dose de Espírito Santo. A ausência da Igreja na grande tribulação não é padrão bíblico, é apenas um desejo humano por alívio. E é um engano que pode ser fatal. Por que razão é que a noiva dos últimos dias tinha que ser uma noiva VIP? Onde é que nasceu essa ideia que a geração final teria um tratamento especial? Como que se fosse uma princesa frágil da Disney. Mas desde quando? A noiva dos últimos dias tem algum tratamento VIP? Mas onde é que foram buscar isto? Quem é que escreveu isso? Foi o departamento de romances da Disney? Mas quem é que está a dizer isto? A noiva de Cristo é assim tão delicada que, ao enfrentar a tribulação, tem medo de partir as unhas ou borrar o rímel. Mas quem é que anda a escrever este tipo de doutrina? No passado, os mártires eram pessoas robustas. Sempre foi assim. Mas a geração final vem com pele sensível, né? E precisa de um arrebatamento hidratante. Né? Vai para o céu em modo spa. Lá está, isto foge ao padrão bíblico. Né? Os cristãos do passado deram o sangue. A noiva final, ir para o céu, quer ir para o céu sem borrar a maquilhagem. De onde é que vem esta fantasia? De onde é que vem? Da doutrina do dispensacionalismo e de Hollywood. Não vem da Bíblia. O dispensacionalismo, esta doutrina, é do século XIX. Não é um produto apostólico, não vem dos primeiros cristãos, é moderno, é americano e é emocionalmente sedutor e foi promovido por Hollywood. Isto é perfeito para um guião cinematográfico. Por isso, cuidado, isto devia ser uma bandeira vermelha para nós. E foge totalmente ao padrão bíblico. Vocês vejam a passagem de Noé. Noé, quando enfrentou o dilúvio, está em Gênesis capítulo 6. Noé não foi removido antes do juízo, atravessou, preservando, em circunstâncias duríssimas. O Noé teve um ano inteiro fechado num barco de madeira, sem conforto nenhum. Ou vocês acham que a Arca de Noé era um hotel de 5 estrelas, ou um cruzeiro de luxo transatlântico? Vocês acham que era aquilo? Okay? Ali no meio dos animais, ali no meio do estrondo, no meio daquilo tudo. Então, Noé foi preservado em dificuldade, não houve uma fuga antecipada. Começa logo no início da Bíblia. O Êxodo, quando os israelitas saíram do Egito, eles estiveram diante das 10 pragas. Até mesmo as 3 primeiras pragas atingiram a todos, egípcios e israelitas. Todos foram incluídos nas 3 primeiras pragas. Só depois, na 4ª praga, é que houve uma distinção. Já não atingiu os israelitas. Mas os israelitas estavam no mesmo território, debaixo do mesmo céu, no mesmo contexto de juízo.
Deus não os tirou antes, passaram por as 10 pragas. No Mar Vermelho, eles atravessaram o Mar Vermelho, no meio do mar, não foi por cima, foi no meio do mar. Daniel, no livro de Daniel, capítulo 6, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus fechou a boca dos leões, não fechou a cova antes de Daniel entrar. Não, Daniel, tu vais entrar na cova, então vão lá estar leões, mas eu vou fechar a boca dos leões, não vou fechar a cova. Daniel passou pela cova. Os 3 jovens hebreus que foram para a fornalha ardente, Deus livrou-os realmente do calor da fornalha, mas passaram por dentro da fornalha, tiveram na fornalha. Notem a quantidade de exemplos. O caso de José do Egito, anos de sofrimento antes da exaltação. Ele realmente foi a segunda pessoa mais importante do Egito, mas antes disso passou anos na prisão. Deus usou a prisão, não evitou a prisão. Estão a ver a ideia? O próprio Cristo, conforme nós já mencionámos, não houve um arrebatamento antes da crucificação dele. Não, ele passou por ela. A igreja primitiva nasceu perseguida, não nasceu num bercedouro. Lá está, nós temos aqui uma quantidade de exemplos e fica aqui um fio condutor que é sempre o mesmo. A salvação bíblica nunca foi retirar os justos da tribulação, mas sustentá-los nela, na tribulação, enquanto o juízo de Deus decorre. A promessa não é ausência de tribulação, é presença divina no meio dela. É por isso que o dispensacionalismo é tão sedutor. Porquê? Oferece uma saída romântica. Né? A última geração da noiva já não quer partir as unhas nem borrar a pintura. Né? Isto é um grande engano. O padrão bíblico é sustentação no meio da tribulação. Filmes como Deixados para Trás não foram apenas filmes, foram catequese. Metade dos cristãos já foi condicionada a reagir como Hollywood ensinou. Essas imagens já estão instaladas, já foram criados aqui gatilhos emocionais, o software mental já corre em segundo plano. E lá está, o cristão já está preparado para reagir a fenómenos inexplicáveis celestiais quando eles ocorrerem. E facilmente vão confundir isso com a vinda do Cristo. E poderá ser fatal. Concluindo, a nação moderna de Israel não nasceu dos escritores da Bíblia, não nasceram dos profetas. Esta Israel moderna foi restaurada pela ONU, pela NATO, pelos Estados Unidos, nasceu por decreto político. E o conselho final que nós deixamos é para cada cristão romper com a Jerusalém terrena. Muitos cristãos já perceberam, alguns já perceberam isso, que, pelo menos em parte, né, que o Israel moderno é um engano profético. Ok, é um falso relógio escatológico. Tudo bem, reconhecem isso. Mas ainda continuam espiritualmente ligados a Jerusalém. Ainda continuam a emitir aqui energias espirituais e emocionais em direção a Jerusalém. Nem que seja em orar pela paz em Jerusalém. Conforme este comentário que vocês estão a ver aqui, do Henrique Moraes, que ele diz aqui, a meio da mensagem, que nos é pedido para orar pela paz de Jerusalém. O que é que esta mensagem revela? Que ainda existe aqui uma fidelidade emocional que ainda amarra o coração dos cristãos a Jerusalém. Orar por Jerusalém. Ok, isto até nos faz lembrar as palavras de Paulo em Romanos capítulo 10, o versículo 1, que diz: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. E às vezes pegam neste texto, temos que orar por causa de Israel ser salvo. Nós devemos orar pelos judeus, assim, tal como oramos pelos portugueses, pelos brasileiros, pelos espanhóis, pelos franceses, pelos africanos. Nós oramos por todos. E quando oramos por um judeu, não é porque Israel seja o centro do plano divino. Não é por causa disso. Quando Paulo diz que orava pelos judeus, é porque Paulo era judeu e ele sentia o peso da sua própria origem, porque ele desejava que o seu povo, o seu próprio povo de sangue, abraçasse o Messias. Tal como Paulo desejava que os gentios também o fizessem, ok? Isto faz-me lembrar um bocadinho a minha situação. A minha preocupação primária, quando eu faço estes vídeos, o meu público-alvo, são testemunhas de Jeová. Público-alvo. Não são os calvinistas, nem evangélicos. Porquê? Por ter estado na mesma situação, leva-me a orar pelas testemunhas de Jeová. E faço isso diariamente.
Mas isso não quer dizer que as testemunhas de Jeová sejam a cereja em cima do bolo. Não, é pelo contrário. Estão numa pior situação que os luteranos, que os calvinistas, que os reformados. Estão muito pior, muito pior. Mas o meu público-alvo são eles. Assim como o apóstolo Paulo. Né? Ele orava pelos judeus. Porquê? Porque era o seu povo. Não porque acreditava que os judeus fizessem parte de um relógio profético terreno. Não, o apóstolo Paulo diz, eles foram cortados, eu só espero que eles se arrependam e aceitem o Cristo. Era preocupação pelos da sua terra, pelos seus conterrâneos. Não era mais que isto, ok? Não era uma devoção a um povo, como se fosse um relógio profético de Deus. E lá está, este tipo de sentimento vê-se também em outros comentários que recebi, neste caso é de uma Goretti Ferreira, e ela diz aqui, eu também acho que o terceiro templo que está em andamento seja aprovado por Deus. Lá está, o que é que nós estamos a ver aqui? Isto é um comentário precioso, não para julgar a pessoa, né? Mas como termómetro espiritual, porque nota-se que o coração da Goretti ainda continua em Jerusalém. Se o terceiro templo for reconstruído, então Deus está a agir. Mas lá está, esta maneira de pensar viola claramente aquilo que diz o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento fala realmente de um templo, mas não aponta para um templo físico. O que é que diz João 2,19? Cristo disse que ele refere-se ao corpo dele como o templo, que iria reconstruí-lo em 3 dias. Em 1 Coríntios 6,19 diz que o nosso corpo é templo de Deus. Lá está, o templo de Deus não é físico, não é pedra, nem tijolo, nem cimento. Esperar um terceiro templo físico é um eco emocional, não é bíblico, não tem apoio bíblico. Como é que nós estamos à espera da construção de um templo físico em Jerusalém? Quando Jesus deixou bem claro em João 4, 21, 20 em diante, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E lá está, é esta dependência emocional da Jerusalém terrena que mantém ainda milhões de cristãos vulneráveis ao engano. E é esta ligação com a Jerusalém terrena que tem que ser rompido. Esta ligação tem que ser cortada. Tal como nós cortámos a ligação com o mundo pré-diluviano. Ninguém agora se encaixa no mundo antes do dilúvio. Quer dizer, foi destruído, nós não voltamos para ele. Ou a aliança que foi feita no Sinai. Essa aliança terminou em Cristo. Nós não voltamos para a aliança do Sinai, certo? Nem voltamos para o judaísmo religioso, porque esse judaísmo foi superado pelo sacrifício de Cristo, pela congregação cristã. Acabou, não voltamos atrás. Da mesma forma, nós temos que romper com a Jerusalém terrena. Porquê? Porque ela já não é o centro do reino, nem voltará a ser. E há vários textos bíblicos que deixam isso bem claro. Gálatas 4,9, o que é que diz? Sendo por ele conhecidos, como é que vocês estão voltando àqueles princípios elementares, fracos e sem poder? Vocês querem ser escravizados outra vez? O que é que Paulo está a dizer? Vocês estão a voltar aos princípios elementares que já passaram, são fracos, já não têm poder. Vocês estavam escravizados, vocês querem voltar a ser escravizados. Por favor. Mas parece que Jerusalém continua a funcionar aqui como um Wi-Fi sagrado que já não existe. O Novo Testamento já cortou essa ligação, mas as pessoas continuam a conectar-se a esse Wi-Fi da Jerusalém terrena. Há necessidade de romper com esta Jerusalém. Isto é bíblico. Gálatas 4,25, o que é que diz? Fala aqui que Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e que responde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Notem, a Jerusalém atual está escravizada com os filhos. Então, se está escravizado, nós não voltamos para a escravização. Mateus 23, 38, nós já lemos várias vezes, Cristo disse, agora a vossa casa fica abandonada, acabou. Hebreus 12, 22 diz, vocês chegaram só ao Monte Sião, à Jerusalém celestial, à cidade de Deus vivo. Notem, nós chegamos ao Monte Sião, e esse Monte Sião é em Jerusalém, mas não é terrena, é celestial, não é deste mundo, não é terreno, não é físico, não é matéria, é celeste. Hebreus 13, 14, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos aqui a devir. É bem claro o texto, né? A cidade de Jerusalém não é a nossa cidade permanente. Foi dos judeus, já não é a nossa. Não temos aqui nenhuma cidade. Buscamos aqui a devir. Qual é que há de vir? Apocalipse 21. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce de onde? Dos céus. Não é de Israel. Lá está, a Jerusalém de cima. Essa sim é a nossa cidade.
A de baixo é apenas o palco onde termina o mundo, não onde começa o reino. O centro do reino já não está no mapa, já não está no Google Maps, está no Cordeiro. E aqui está o perigo, né? Se nós continuarmos a ler o Novo Testamento com estas lentes, com este fundo de garrafão do dispensacionalismo, nós vamos descer do monte celestial para um palco político terreno. Vamos tirar os olhos do Cristo, da Nova Jerusalém, e fixá-los em política, em território e em conflitos. Temos que fugir disto. Israel e o Armagedom estão de mãos dadas. É o palco de uma sentença final. Todas as nações estão a opinar sobre Israel. Porquê? Porque é o palco do juízo final. As nações estão a ser reunidas, a gravitar em volta de Israel, mas estão a ser reunidas por demónios, porque é um local de uma sentença, não é a casa da noiva. O reino não voltou para Jerusalém. Jerusalém ficou para trás. A Nova Jerusalém desce do céu e essa sim é a nossa cidade. E não surge da ONU, surge do Cristo. O Messias reina em nós, no nosso coração, não no Parlamento, não em Israel. Israel será apenas o palco da sentença divina. O mesmo terreno onde Cristo foi rejeitado será o terreno onde os poderes deste mundo serão julgados.